Ageu Luz. Glória a Deus. Vocês estão bem? Estão felizes? Eu estou vendo a cara de alguns que estão jejuando hoje. Eita Deus, vai ser 21 dias de muito fogo, poder, maravilha. Você crê nisso? Que bênção. Eu também creio que nós teremos aí 21 dias de muita proximidade com o Senhor através da oração, do jejum, da prática da leitura da palavra de Deus. E falando em prática, nós estamos na nossa segunda parte da nossa série, que é estilo práticas da vida cristã. Eu quero só fazer aqui uma recapitulação do que já foi dito na primeira parte, para a gente relembrar aquilo que nós estudamos semana passada, e então nós vamos passar para a nossa segunda parte, que hoje nós vamos falar de uma outra prática da vida cristã. O que nós podemos entender é que na Bíblia nós sempre vamos encontrar muitas instruções, muitos direcionamentos de um estilo de vida totalmente diferente daquele que antigamente nós vivíamos, ou seja, daquele estilo de vida que antes de encontrarmos Jesus nós vivíamos. A grande maioria de nós, né? Claro que sempre existe num meio como esse aquele que desde o berço, né, já nasceu, cresceu e até hoje está numa família evangélica, nunca foi para o mundo, nunca desviou. E é um privilégio muito grande isso. Mas não é um demérito para nós, como eu, que apesar de muito cedo, desde criança, ser ensinado os princípios da palavra de Deus, mas em uma certa parte da minha vida eu quis experimentar um pouco o mundo, e com isso tomei muitas decisões erradas. Mas graças a Deus que nós temos a Bíblia que nos ensina a respeito dessas práticas de uma nova vida. Paulo, quando escreve na sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 4, ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Ou seja, Paulo está falando, aquela antiga maneira que vivíamos antes de receber ao Senhor Jesus, nós fomos ensinados a se despir, a abandonar aquele estilo de vida totalmente diferente. Nós usamos o texto de Romanos, no capítulo 8, para embasar a nossa série, e eu tiro desse capítulo o verso 5, que é o nosso texto base da nossa série. Paulo fala o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ou seja, Paulo está falando claramente aqui de um estilo de vida diferente. Aquela pessoa que tem a mente voltada para o que a carne deseja, essa pessoa vai seguir uma direção. Agora, a pessoa que faz com que o Espírito conduza, já segue uma outra direção totalmente oposta. Então, Paulo está falando desse estilo de vida, que é um estilo de vida com muita fé em Jesus, e é um estilo de vida totalmente diferente. Paulo fala também aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Paulo está falando sobre esse tema aqui, sobre viver no Espírito. No verso 17 ele diz que a carne, ela tem o desejo contrário ao que o Espírito deseja, e consequentemente o Espírito também tem um desejo contrário ao que a carne deseja, e por isso há um conflito, há uma briga constante do Espírito com a carne. E você já se deparou em algum momento da sua vida aonde você ficou naquele sentimento: poxa, eu quero tanto fazer isso, mas a sua consciência diz: não, isso é errado, você não pode fazer. É o atrito,
É o conflito existencial do espírito e a carne. Falamos semana passada que, para que a gente entenda isso de forma muito profunda, nós precisamos entender o que nós chamamos de tricotomia humana. Ou seja, o que é isso? É que o homem, ele é um espírito que tem uma alma e mora no corpo. E cada um desses tem uma funcionalidade. Dependendo do que governa a sua vida, se é a carne, que está ligada ao corpo, se é a alma, que são as emoções, sentimentos, desejos, ou se é o espírito. Cada um desses, o que governar a sua vida vai te levar para uma direção. E interessante que, quando nós estudamos a Bíblia, ela está nos orientando que nós precisamos viver um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida está atrelado ao governo do Espírito. Porque o Espírito, ele anseia por Deus. Tanto a carne, o corpo, quanto a alma, vai nos levar para uma direção. A direção que o Espírito vai levar é a direção para cima. Por quê? Porque é para o céu, para o Senhor. O nosso Espírito, ele anseia. Então, nós precisamos entender um pouco dessa tricotomia humana, o que cada função exerce na nossa vida, para que a gente possa realmente desejar e fazer da nossa vida práticas saudáveis que vão alimentar o espírito, porque dessas três áreas, nossa alma, nosso corpo e nosso espírito, o que você alimentar mais é o que vai governar a sua vida. Então nós vamos estar falando nessa série de 3 práticas que são muito saudáveis para que o nosso espírito realmente seja ele que governe a nossa vida. Que não seja nosso sentimento, nossa alma, que não seja a nossa carne, meramente mortal. E nessa série nós falamos no primeiro momento sobre práticas. E a primeira prática foi a prática do jejum. Falamos muito sobre isso. E eu quero só relembrar aqui algumas coisas importantes. Eu creio que a prática do jejum é algo que todos nós, todo cristão, todo seguidor de Jesus, ele precisa praticar. Porque isso é salutar, isso é saudável à nossa vida espiritual. Isso é saudável ao nosso espírito. A carne já vai reclamar. Muitas vezes a nossa alma também vai sentir desprezo nessa prática. Por quê? Porque vai trazer essa prática, a gente costuma falar de sacrifício, né? O jejum é um sacrifício, e todo sacrifício, a conotação sacrifício, ela já traz uma ideia de algo penoso, algo doloroso. E não é diferente, é isso mesmo. Então, naquele primeiro momento, nós falamos sobre 3 pontos aqui importantes. O que é o jejum, o conceito. Falamos que na Bíblia, toda vez que nós encontrarmos a palavra jejum, que é a palavra grega usada, nesteia, ela tem um duplo significado, ela é composta de a sílaba ne, duas palavrinhas que quer dizer não, né, é um elemento de negação, com a palavra estébio, que quer dizer comer, ou seja, não comer. Então, toda vez que nós vermos essa palavra na Bíblia, jejum está se referindo à abstenção de alimento. Nós falamos sobre o Aurélio, né, nosso amigo Aurélio, que vai definir o jejum como uma abstinência ou abstenção total ou parcial de alimentação em determinados dias, por uma penitência ou uma prescrição, tanto médica quanto uma prescrição religiosa, que é o nosso caso, a partir de hoje, né? Está sendo prescrito aí que você está convidado a, durante esses 21 dias, tirar pelo menos uma refeição do seu alimento diário. Café da manhã, almoço ou janta. Não vale os lanches intermediários, né? Não está valendo, não é a refeição válida para esse jejum. Por quê? Porque alguns acreditam que um jejum ele tem que durar pelo menos 6 horas. Então tem que ter esse intervalo aí. Tá certo? Agora, deixa eu abrir um parênteses para você aqui, que é super importante. Existem condições que um determinado cristão, ele fica incapaz de jejuar. Qual é a condição? Questão de saúde.
né? Muitas vezes está passando por um tratamento médico e está tomando medicações muito fortes. Tudo isso a gente entende. E nós aprendemos que o jejum é algo muito pessoal. Você vai determinar como você deve fazer esse jejum. Então, para esse caso, uma pessoa que não pode se abster de uma alimentação, faça o jejum parcial, né? É uma sugestão para você. Você gosta muito de refrigerante? Durante esses 21 dias, quem sabe, você pode jejuar o refrigerante. Ou pode jejuar uma proteína, pode ser a carne. Você é muito viciado em carne, ainda mais assada, gordurosa. Oh, aleluia, para-se, meu Deus, né? Ou o frango, ou quem sabe o arroz, não sei. É válido, é muito pessoal isso. Desde que você faça isso. E aprendemos semana passada que o jejum é para que você se abstenha de algo que vai ser um sacrifício para você, mas você se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. Então, o conceito do jejum, o jejum bíblico é isso, está ligado a uma abstenção de alimento. Nós falamos também sobre a grande questão, a Bíblia nos manda jejuar, porque quando nós vamos estudar a Bíblia, nós não vamos ver no imperativo uma ordem que devemos jejuar, como por exemplo a oração. A oração está no imperativo. Orai sem cessar, está no imperativo. Orai, é para você orar. Mas o jejum não, mas nós vamos ver muitos relatos de pessoas que jejuaram, de situações, e nós podemos aprender pela Bíblia que, no mínimo, Jesus esperava e espera que nós jejuássemos. Né? Quando nós observamos lá nos evangelhos, onde Jesus fala quando jejuar, Mateus capítulo 6, no verso 16, quando jejuar, no verso 17 ele diz, ao jejuar. Então, algumas pessoas podem dizer, a Bíblia não manda, mas a Bíblia dá o conceito e pelo menos Jesus espera que seus discípulos pudessem jejuar. E quando ele foi questionado que os discípulos não estavam jejuando, ele falou que não era certo os convidados jejuar enquanto o noivo estaria presente naquela festa. Mas viriam dias que o noivo seria tirado e aí eles jejuariam. Nós estamos vivendo esses dias que o noivo não está, né, conosco aqui, em carne e osso, como naquele tempo. Ele está em espírito, mas é o tempo de se jejuar, nós acreditamos. E por fim nós falamos de por que devemos jejuar. Né? A prática do jejum, ela tem propósitos. E o primeiro propósito que é inerente ao jejum é a busca a Deus. Se você vai jejuar, a primeira coisa que tem que estar na nossa mente, na nossa cabeça, é essa busca a Deus. Porque se não tiver a busca a Deus, nós vamos fazer uma greve de fome. Nós vamos fazer um sacrifício desnecessário, em vão. Então tem que jejuar, tirar um tempo para buscar Deus, para se alimentar. E aí nós levamos aquelas nossas petições secundárias, que nesse caso dos 21 dias nós temos as petições para a nossa igreja internacional, para a nossa igreja local e os seus pedidos pessoais. Né? Então durante esses 21 dias você está convidado a fazer isso. Hoje, antes de eu entrar precisamente na segunda parte, que é a segunda prática, eu quero só ainda falar de um ponto em relação ao jejum, que são os tipos de jejum que nós vamos encontrar na Bíblia. A Bíblia, ela vai apresentar para nós basicamente 3 tipos de jejum. Qual é? O jejum total, que nós consideramos o jejum absoluto. Vamos falar rapidinho sobre ele. O jejum normal, né? E o jejum parcial. Esses são os 3 jejuns básicos que, estudando a Bíblia, nós vamos ver. Pastor Luciano Subirá, ele classifica mais um jejum, um quarto tipo, que é o jejum sobrenatural. É aquele jejum que Moisés fez diante da presença de Deus, porque a Bíblia fala que ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. Isso só
sobrenaturalmente acontece. Naturalmente não é possível. Não é possível. Antes disso, a pessoa morre, né, por falta de líquido no seu corpo. Ela definha, ela morre. Então, mas vamos se deter aqui nesses três tipos aqui, que são os básicos. Basicamente são esses três tipos. Jejum total ou absoluto é classificado como aquele jejum completo. E interessante que esse tipo de jejum tem na Bíblia. Por exemplo, em Ester, no capítulo 4, quando o povo foi ameaçado de morte por um decreto do rei. O que acontece? Ester, no verso 16, ela chama seu tio e diz assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejue em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Você sabe da história, né? Se não sabe ainda, estude isso aqui, é muito interessante. Nesse caso aqui, o povo judeu foi pego de surpresa com um decreto que foi manipulado por um inimigo do povo judeu, que o rei assinou, depois que ele foi saber, e até se arrependeu, mas o decreto já tinha sido feito. Mas a rainha Ester, ela convoca todo o seu povo para orar e jejuar. Só que esse jejum era o jejum absoluto. 3 dias sem comer e sem beber. Sem comer e sem beber. Nós vamos encontrar isso em Jonas, capítulo 3, verso 7. Nós vamos encontrar também em 1 Reis, capítulo 13, verso 9. Em Atos, no capítulo 9, no verso 9, quando Saulo teve aquele encontro com Jesus, a Bíblia fala que ele ficou jejuando, orando e jejuando, sem comer e sem beber nada. Então, é o que nós vamos encontrar na Bíblia e nós classificamos esse como jejum total, absoluto. A pessoa não come nada, não bebe nada. Agora, interessante, esse tipo de jejum, na Bíblia, nós não vamos encontrar ele mais do que 3 dias. Você não vai encontrar na Bíblia um jejum absoluto, sem comer e sem beber mais do que 3 dias. Todos esses casos aqui foram no máximo 3 dias. Por quê? Porque a abstenção de água faz muita diferença no nosso corpo. Aí nós temos o jejum normal. Nós cremos que o jejum normal é o jejum que Jesus fez. Lá em Lucas capítulo 2, aliás, capítulo 4 no verso 2, a Bíblia fala no verso 1 que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado, né? Depois que ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito, né, ao deserto. E lá, durante 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. E nesse tempo ele não comeu nada durante esses dias. Então você percebe aqui que a Bíblia fala, deixa muito claro que ele não comeu nada. Não falou se ele bebeu ou não, mas nós acreditamos que ele bebeu. Por quê? Porque o texto deixa muito claro que no final desse tempo ele teve fome. Cadê a sede? Subtende-se, né? E então esse jejum que nós classificamos jejum normal é aquele jejum que a Bíblia vai falar sobre você se abster de alimento. Você não almoçar, mas você bebe líquido. Você usufrui da água. É o jejum normal, só o alimento você deixa de lado. E por fim, o jejum parcial, né? Esse aqui, por sua vez, é uma abstinência de determinados tipos de alimento. Aquele exemplo que eu dei aqui para você. E nós classificamos o jejum de Daniel, né? Lá em Daniel capítulo 10, no verso 2 e 3. Também em Daniel no capítulo 1, fala do tipo de jejum que Daniel fez. Ele não quis comer os manjares do rei, as comidas, né? Ele só pediu para aquelas pessoas responsáveis para ele comer o quê? Vegetais e água, e beber, e comer vegetais, legumes e água. Só isso que ele pediu. Em Daniel no capítulo 10, naquela ocasião, aqui ó, Daniel capítulo 10, verso 2 e 3. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei.
e não usei nenhuma fragrância perfumada até que se passasse as 3 semanas. Esse aqui é classificado também um jejum parcial, porque ele está falando que ele não comeu carne, ele não comeu nada saboroso, então ele deve ter comido legumes. Quem gosta, quem acha legume saboroso aí? Né? Então tem certas jejuns que você pode fazer. É o jejum total, não é aconselhado mais do que 3 dias. O jejum normal, e aí, como o Espírito Santo te dirigir. E o jejum parcial, né, que você possa fazer conforme comendo só legumes. Jejum de Daniel, famoso jejum de Daniel. Então eu queria terminar essa primeira parte com esses 3 tipos de jejum, e durante esses 21 dias você escolhe fazer o seu jejum conforme o Espírito Santo lhe dirigir. E lembre-se dos nossos pedidos internacional, nosso pedido local e dos seus pedidos principalmente. Tá certo? Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Muito bem, vamos para a nossa segunda parte, então, de hoje. Nós estamos falando de um estilo de vida, práticas da vida cristã. E eu quero, hoje, aqui nessa segunda parte, falar da prática da oração. Esse é um tema que ele é muito comum dentro da igreja. Sempre nós vamos ouvir pregações sobre oração. Por quê? Porque nós temos que orar. A oração é o nosso passe livre para falar com Deus. Amém? Se você quer falar com Deus, você vai usar por meio da oração, porque a oração é isso, é uma comunicação. Então a prática da oração, ela é uma atitude de reconhecimento à soberania de Deus. Nós começamos por aí. Quando eu oro, eu reconheço, quando eu oro a Deus, eu reconheço que Ele é soberano, que Ele é onipotente, que Ele é um Deus que governa a minha vida e eu quero me relacionar com Ele. E nós sabemos muito bem que por meio da oração, nós como servos do Senhor, nós nos prostramos diante dEle, nós nos curvamos diante dEle. O ato de orar, eu estou me submetendo a uma soberania de Deus, me submetendo à vontade dEle. Quem não ora a Deus, não o reconhece, não se submete a Ele. Mas quem ora a Deus tem esse ato de submissão. Porque a oração é um ato a Deus de rendição. Você vai falar com Deus é porque você reconhece que você precisa dEle, que você necessita dEle, que você depende dEle. Então a oração é uma demonstração que confiamos em Deus, amém? Quando você ora, pelo menos você está falando com alguém que você confia e sabe que Ele é a única pessoa que pode providenciar para você o socorro bem presente, exatamente na hora da angústia. E diga de passagem, que é exatamente nesse momento que mais nós procuramos a Deus, né? Por meio da oração. Então, essa é uma atitude que nos permite se conectar com Deus. Nós nos conectamos por Deus por meio da oração. Nós queremos falar com Ele. E eu separei alguns pontos aqui para a gente abordar. O primeiro é, o que a Bíblia ensina sobre isso? A Bíblia nos ensina a orar? A Bíblia nos ensina a nos comunicar com Deus? E isso é importante. Para mim e para você, nós temos esse manual, essa direção. Porque se eu souber me comunicar com Deus, o resultado, o feedback da parte de Deus será mais positivo. A Bíblia ensina isso. A Bíblia fala sobre isso. Não recebeis porque pedis mal, não sabe o que está pedindo. Então, é importante a gente pegar, porque é muito simplório dizer assim, a oração é falar com Deus, então eu posso falar qualquer besteira. Deus, quem está jogando hoje? Eu estou meio por fora, não olhei ainda no site da Globo Esporte, meu time está jogando. Não tem nada a ver. Deus vai dizer para ela, vai se catar, mano. Meu time é o Santos.
Você sabia que o time do Senhor é os santos? Somos nós. Ele está vibrando na nossa capacidade, Ele está vibrando em nós, Ele fica de pé quando o santo ora, quando o santo jejua, quando o santo pratica atitudes saudáveis. Aí ele vibra, é um golaço contra o capeta, né? Vocês pensaram que era os santos da vila, né? Ah, bonito. Tem algum santista aqui? Olha aí, hein? Glória a Deus. É os santos, né? Muito bem, então, nós precisamos entender sobre esse aspecto. O que a Bíblia nos ensina? Claro que, como eu falei, isso é um assunto muito comum dentro das igrejas, porque é o básico que se deve ensinar na igreja, é falar com Deus. Agora, nós precisamos entender em profundidade sobre esse assunto. E muito mais praticar isso, não só saber como orar, falar com Deus, tem que fazer assim. Quando nós olhamos para o texto de Mateus capítulo 6, no verso 5 a 13, nós vamos ver Jesus ensinar sobre esse assunto. No verso 5 ele diz o seguinte: ora, quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas. Jesus está falando aqui no verso 5, olha, quando vocês orarem, que vocês vão orar, vocês precisam orar, vocês têm que orar, não faça esse tipo de oração aqui, publicamente, para se aparecer, para mostrar que você ora, que você sabe, você é eloquente. Não, essa não é a oração que se deve fazer. E ele classifica aqui que são essas pessoas que fazem dessa maneira, são os hipócritas, fingidos, falsos. Eles estão ali com motivações erradas, né? E ele fala no verso 6, mas quando vocês orar, vá para o seu quarto. Jesus não está falando aqui que toda vez que você orar, por exemplo, vamos orar, irmão, você sai correndo aqui, não, deixa eu ir lá para o meu quarto. Não, ele está falando de uma motivação. Qual é essa oração? Essa oração é coletiva? Então, beleza, vamos orar todo mundo junto. Mas você quer se derramar diante do Senhor, falar as suas fraquezas, as suas debilidades, os seus fracassos, é no seu quarto. É lá sozinho, vá lá, se derrame para Ele. Não é como alguns que chegam e vai orar do lado de uma pessoa e dizer, Senhor, estou precisando de uma cesta básica. Senhor, usa alguém, Senhor. Usa. Esse tipo de oração, a motivação está fora do enquadro, fora do eixo. E aí no verso 9, nós vamos ver Jesus ensinando a oração mais famosa da Bíblia, que é a oração do Pai Nosso. Vamos orar junto aqui, gente? No verso 9, vai estar aí no telão para nós. Mateus capítulo 6, verso 9, Jesus ensinando. Não seja como os hipócritas, mas quando você orar, façam assim, ó. Vocês orem assim. Vamos lá comigo. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua, assim na terra. Amém, glória a Deus. Aqui nós podemos ver Jesus ensinando os seus discípulos não uma reza. O que é uma reza? Uma reza são repetições de uma oração. Você fica repetindo, isso é uma reza. Mas aqui é um modelo. É errado nós fazermos essa oração? Não, não é errado, porque está na Bíblia. Jesus ensinou. De vez em quando é legal você fazer essa oração, oração do Pai Nosso. Mas Jesus está ensinando um modelo de você, quando orar, ore assim, Pai Nosso que está no céu, reconhecendo quem é que está no céu. Então, Jesus, ele ensinou os seus discípulos como orar. E ele disse que algumas pessoas
eles só oram para serem vistas, para aparecer. E essa não deve ser a nossa motivação na oração. Jesus ensinou que é possível, né? Que se possível devemos orar em um local. Quando é aquela oração particular, aquela oração que você quer derramar a sua vida, você tem que ter um local apropriado. O seu tempo a sós com Deus, que por sinal, para nós praticarmos essas práticas do jejum, da oração, da leitura da palavra, que vamos falar na próxima semana, práticas saudáveis, é importante você ter um time, um tempo, um local, um ambiente, onde você possa ali se conectar com Deus de uma forma muito profunda, onde você não tenha limites para você se derramar diante do Senhor. Então, Jesus, ele ensina isso. Ele ensina que, quando possível, faça isso. É importante isso, isso é uma prática saudável. Então, a Bíblia ensina muito sobre nós orarmos. Jesus, ele mostra os dois lados. Olha, assim não é para fazer e assim é o que se deve fazer. Esse aqui é um modelo. É um modelo que você deve se conectar com o Pai, com Deus, né? Então, a Bíblia ensina muito sobre oração. E é algo que nós temos que praticar, gente. Se eu fosse fazer uma enquete aqui, todos nós estamos aqui. Qual seria, ninguém vai me responder, por favor, mas qual seria o feedback que nós teríamos dessa semana, apenas dessa semana? Quanto tempo foi que você tirou em oração? Eu não me espantaria se no nosso meio aqui tivesse alguém que tenha esquecido de orar. Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós precisamos melhorar e muito essa prática na nossa vida cristã. Infelizmente. Isso é uma culpa pessoal, mas é porque nós nos deixamos envolver com muito ativismo, muitas coisas para resolver no dia a dia, muitos problemas que nós nos metemos, muitas tarefas. Quem trabalha num trabalho secular, quem trabalha com a carga horária já muito cheia, quase não tem tempo, acorda muito cedo, sai do trabalho tarde, imagina. Mas mesmo uma pessoa assim precisa tirar um tempo de oração. E eu não vou falar para você aqui, tire 5 minutos pelo menos, que isso para mim é muito... Não vou falar para você tirar meia hora, no mínimo tem que ser 1 hora. No mínimo. Porque tudo abaixo de 1 é fração, e para Deus, que nos deu tudo, Ele merece, no mínimo, de 1 para lá. Amém? Amém? Glória a Deus. Muito bem, o ponto de número 2 aqui, é uma pergunta para mim e para você. Por que devemos orar? Por que eu preciso orar? Ela é uma pergunta que nós temos uma resposta muito óbvia. Só essa pergunta, ela nem cabe no nosso discernimento. Por que eu preciso orar? Uma pessoa que se vale dessa pergunta, que por que eu preciso orar? Ela já é uma pessoa que está fora desse eixo de oração, você concorda? Porque se ela está questionando por que eu preciso orar, ela já está desconsiderando uma conversa legal, um papo reto com Deus. Mas é importante fazer essa autorreflexão, porque essa pergunta também me leva a refletir sobre os benefícios da oração. Por que devemos orar? Quais são os benefícios? Nós precisamos entender que a vida cristã ela não pode ter nenhum progresso, nenhum avanço em qualquer área da nossa vida sem a prática disso aqui. A nossa vida cristã, ela não vai para frente. Ela vai ficar rodando em círculo se não tiver uma prática de oração. Porque é na prática da oração que nós vamos ouvir Deus. Se é para fazer aquilo, se não é. E à medida que você vai fazendo isso, você vai criar um hábito e o seu espírito vai fortalecendo, que vai chegar a um ponto que a voz de Deus vai ser audível ao seu espírito. Quando você vê a Bíblia falando que Deus falou com fulano, eles ouviam de forma audível.
Era Deus falando com eles, assim como você está ouvindo a minha voz. Mas por quê? Porque a Bíblia fala que eles estavam cheios do Espírito. Então, é natural. Por isso, eu creio que uma das nossas buscas muito intensas é chegar nesse ponto. Chegar nesse nível de você estar falando com Deus e você sentir Deus falando com você, como você está ouvindo a minha voz aqui. E não pense que isso é impossível, que não é. Isso é vontade de Deus. E você, eu tenho certeza que você já teve alguma experiência, que Deus falou com você, você sentiu que foi Deus. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Então, o benefício de orar, em primeiro lugar, é o que você vai se comunicar com o Criador, você vai falar com a pessoa mais importante que deve ser na nossa vida. A única pessoa que tem todas as respostas para os nossos problemas é Ele. Então, por que eu não queria falar com Ele? Por que eu vou deixar Ele de lado, né? Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim, antes de tudo, no verso 1, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões. Paulo recomendava isso. Por quê? No verso 8 ele diz, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Paulo sabia que isso é uma necessidade muito natural nossa, para que a gente possa falar com Deus e ouvir as direções de Deus. Nós não queremos saber para onde Deus quer nos levar. É por isso que um daqueles nossos pedidos aqui da nossa igreja, nós queremos saber, eu quero saber a direção de Deus, para onde é para ir, qual é a direção. Nós já temos o norte agora, qual é o próximo passo? Nós precisamos, porque senão corre o risco de, por causa das nossas emoções, nós tomarmos decisões erradas. E nós não queremos isso, amém? Porque eu tenho certeza que se Deus falar, faça isso, vai dar certo. Quando nós estávamos sonhando em ter um lugar, nós estávamos no hotel, eu falava para a nossa equipe, eu dizia, nós vamos alugar um local, mas nós só vamos saber se é Deus na história, se Ele descortinar muita coisa. Nós não temos condições nenhuma de alugar um local, nós estamos chegando agora, ninguém nos conhece. Nós não temos lastro financeiro, abrimos o nosso CNPJ novinho. Então Deus vai ter que mover. Aí nós vimos vários prédios, tinha um prédio ali numa avenida que era grande, fomos lá, R$80 mil o aluguel. Eu digo, poxa, se eu tivesse eu alugava, mas não era a vontade de Deus. Aí Deus usa um irmão da nossa igreja chamado Maicon. Maicon está aqui. Você foi usado, irmão. Dizer, pastor, vocês ainda estão procurando lugar? Falei, estamos. Rapaz, tem um lugar que o meu sogro, ele trabalha para o proprietário desse lugar, e antigamente foi uma igreja lá, e parece que está meio abandonado. Digo, Maicon, cara, faz a ponte aí, vamos ver. Viemos aqui, olhamos, o proprietário veio aqui, aí falou com a gente, tal, deu, né, as razões, que estava até alugado aqui. No natural, o proprietário não precisava de um novo inquilino, estava alugado. Estava alugado para uma torcida aqui da Ponte Preta, né? Mas Jesus queria mandar aqui os cordeiros brancos. E aí, nós se animamos, chamamos a equipe, e olha, não cabe no nosso sapato, vamos orar, se for de Deus. E Deus, a imobiliária falou, olha, infelizmente nos deu negativa, né? A imobiliária, não dá para alugar para vocês e tal, vocês não têm, não dá. Aí o Nilson foi ligar para o proprietário, que o Nilson estava fazendo, agradecer pela predisposição dele, ele disse, foi, não sabia e tal. Dias depois, a imobiliária liga para nós e diz, rapaz, não sei o que houve não, mas
O proprietário mandou tirar tudo aí para alugar para vocês. Ele quer alugar para vocês. Aí eu olhei assim, nós pagávamos lá no hotel lá 2.600 por mês. Aqui ia dar 10 mil e pouco. Eu olhei para o meu bolso e digo, não dá. Mas Deus está mandando. Vamos. 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 Estamos aqui. Né? Tamo junto, faz aí. Tamo junto. É, você que paga o aluguel também, né? Só não. Então, Deus é a pessoa na qual nós temos que nos comunicar. Né? Paulo sabia disso. Em 1 Tessalonicenses, ele fala o seguinte, no capítulo 5, no verso 16. Alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. O que Paulo está dizendo? Que você deve se alegrar sempre, independente de qualquer circunstância, você orar sem cessar, continuamente, e você ficar dando graças, deem graças em todo o tempo, em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus foi um homem de oração. Se a gente parar para pensar, Jesus precisava orar? Não. Ele já era Deus. Mas em forma de homem, ele queria nos moldar. Dizer, se eu orei, nós temos que orar também. Por isso que Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele fica falando, eu quero que vocês orem, orem sem cessar, orem sem parar, orem continuamente. A vontade é que vocês estejam orando, sempre, sempre, sempre. C.S. Lewis, que é aquele escritor famoso, né, do início do século de 1990, ele nasceu em 1898, viveu até 1963, escritor, poeta, romancista, ele que é o criador das Nárnias, as Crônicas de Nárnia, né? As Nárnias das Crônicas, já ia mudar, né? As Crônicas de Nárnia. É interessante que a mulher dele estava com câncer e ele orou fervorosamente, só que ele foi questionado. E sabe o que ele respondeu? Ele diz assim, Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela a minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, muda a minha vida. A oração muda a minha visão de Deus, muda a minha visão do próximo e muda a minha visão das circunstâncias. C.S. Lewis está falando que Deus não precisa da minha oração, mas eu preciso. Por quê? Porque eu preciso me conectar com Ele. E quando eu oro, eu vou ter uma nova visão de Deus, porque Deus vai responder. Deus responde a nossa oração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. É promessa. É promessa de Deus. Sabe, era uma segunda-feira de 1999. Segunda-feira, no auge da minha juventude e também no auge do meu fracasso espiritual. Por quê? Porque eu estava no mundão. Mas sabe, talvez alguns de vocês já passaram por isso. Bagaceira de sexta, sábado, domingo, segunda-feira, depressão, aquele sentimento de vazio. 1999, eu fiz uma oração sincera para Deus. Eu disse, Deus, não aguento mais essa vida. Me ajuda. Eu olhei para o céu e disse assim, eu sei que o Senhor existe. Eu não consigo sozinho. Coloca pessoas na minha vida que me ajudem a voltar para os seus caminhos. E Ele respondeu. Ele respondeu.
naquele mesmo ano, foi morar lá na nossa casa, né? Tia Lene, olha aí a tia Lene. E levou a minha esposa, sua irmã, né? Que me ajudaram a me aproximar de Deus. Por quê? Porque eles já frequentavam a Igreja da Paz. Então isso foi muito útil, porque a outra, minha cunhada, a Leia, liderou um life lá e uma célula lá em casa, e eu comecei a participar. Enfim, a história é muito comprida, mas Deus respondeu uma oração de alguém que estava na vala, que tinha o até abandonado, porque eu converti nos meus 12 anos de idade. Eu entreguei minha vida ao Senhor. E aí eu fui experimentar o mundo, quebrar minha cara, fazer muitas coisas erradas. E aí, Deus respondeu a oração. Essa oração eu nunca vou esquecer. Em um outro momento, um outro exemplo que Deus responde a oração, foi uma época do ano lá em Santarém, que nós estávamos numa transição da nossa igreja para a catedral, um prédio que nós estávamos construindo, uma transição de um evento muito grande, que era o evento que fazia lá todo o mês de outubro. E o mês de outubro, para quem é de Santarém, vai lembrar que é o pico do verão. Não chove, o sol parece que fica mais perto, né? Parece que o sol encosta na terra e frita. Ao ponto que pessoas do Sudeste iam para essa conferência e passavam mal, iam parar no hospital. Um calor. E quando nós fazíamos o evento na nossa sede, que era bem menor, a sede toda climatizada, então não tinha problema. E o pessoal ia do hotel para o evento, ou ficava na casa de alguns irmãos que tinha ar-condicionado, ou até o ventilador. Só que lá nem ventilador resolvia, palheta derretia. Estou brincando, é menos. Não, mas ligava o ventilador, parecia que estava jogando fogo em cima da gente, porque era aquele mormaço, só fazia pegar a quentura e passar. Então, naquela transição, ia ser o primeiro ano que nós íamos mudar, porque estava pequeno, nós tínhamos que ir para a catedral, onde era um lugar bem mais amplo. Lá, por exemplo, na sede, comportava 1.200 pessoas. Lá na catedral, 6.000 pessoas. E esse evento já estava dando uma média de 4.000 pessoas. Só que aí lá não era climatizada. Compraram uns climatizadores à base de água, né? Mas para quê? Era só para cozinhar os outros, né? Porque com calor só cozinhava, com a água, né? E aí a nossa liderança disse, olha, nós vamos ter que orar para que nessa semana chova. Gente, pedir para chover em mês de outubro é milagre. Vá lá para você ver, né? Mas vá preparado. Então, nós tiramos uma semana de jejum e oração, os pastores. Eu me lembro que o nosso pastor disse, agora nós vamos orar. 12:00 os pastores foram para o sol quente, ficamos de joelho e começamos a orar. Eu confesso para vocês que eu tive incredulidade, digo, não, isso não vai acontecer. Eu lá, orando lá com o meu pastor, concordando em fé, mas no meu coração, cara, pedir para chover em outubro, e uma semana, se for um dia, de repente pode até ser, mas uma semana toda, Deus, me mostra. Peguei e encarnou o espírito do Tomé em mim, digo, só vendo, e chovendo. Gente, segunda-feira, início da conferência, eu levantei, acordei, quando eu saí, nublado. Estava nublado o tempo. Aí, começou a conferência, meia hora depois, chuva. Digo, não é possível. Eu fiquei envergonhado da minha fé. Naquela semana, choveu a semana inteira. Eu acho que muitos daqui vão lembrar. E sabe, a oração foi específica, era para chover durante o período da manhã, à tarde podia abrir um sol, porque tinha o pessoal descanso, podia ir para a praia e tal. E no sábado não podia chover, porque era viagem em Ribeirinha para viagem para Alter do Chão. Não choveu no sábado, gente.
Aquela semana foi um milagre, resposta de oração. Eu me arrepio até hoje quando eu lembro. Meu Deus. Testemunho forte, porque eu confesso, eu não acreditava que ia acontecer, mas foi certinho. Todo dia de manhã chovia, esfriou. Meu Deus, obrigado, Senhor. Gente, nós estamos falando de um Deus que é ilimitado, né? A empresa dele é ilimitada, né? Vamos para o terceiro ponto aqui. Com que frequência devemos orar? Aí alguém pode dizer assim, o mais espiritual, ora, sem cessar, que a Bíblia fala, e não está errado, mas a pergunta é como fazer isso? Como fazer isso? Paulo nos responde essa pergunta em Efésios capítulo 6, verso 18, ele diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo está dizendo aqui que nós devemos orar no Espírito. Então, a única maneira que nós vamos conseguir cumprir com essa ordenança aqui de orar sem cessar, é só por meio da oração do Espírito. Porque agora mesmo você não está orando, amém? Não é verdade? Você está abrindo a boca orando? Não. Mas seu espírito deve estar orando. Agora, detalhe, segredo aqui para nós. A única forma de fazer, e nós falamos um pouco disso na introdução da nossa série, a única forma de fazer com que o nosso espírito esteja nessa vibe, nessa frequência de oração, é se ele estiver alimentado. Porque se ele estiver fraco, se a carne estiver mais alimentada, se a alma estiver mais alimentada e o espírito estiver fraco, ele vai estar acamado, doente ali, sem força de falar. Então, a prática da vida cristã, o jejum, a oração, a leitura da palavra, fazer aquilo que alimenta o nosso espírito, tudo isso vai fazer com que nós sejamos capazes de orar sem parar, sem cessar. É a única forma. Paulo está falando aqui, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos. Atentos para quê? Porque é muito natural, às vezes você começa a orar e de repente a sua mente viaja, o seu pensamento flutua, porque a alma está querendo tomar o lugar do Espírito, a carne está querendo tomar o lugar do Espírito. Então nós temos que estar atento, mas a forma de ficarmos super atentos é alimentando o nosso espírito. Então nós precisamos viver um estilo de vida diferente. É uma boa prática você sempre ao amanhecer orar. E é uma boa prática também ao dormir. Sabe, Billy Graham, que foi um grande homem de oração, ele diz o seguinte: de manhã a oração é a chave que vai abrir os tesouros da misericórdia e das bênçãos de Deus. A sua oração pela manhã é a chave que vai abrir aquilo que Deus tem para você naquele dia. É aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida. Então você amanhece, você ora, aí Deus vai estar pronto, liberado para derramar sobre a sua vida. E à noite, ele diz que é a chave que vai trancar sob a proteção de Deus. É por isso que, porque à noite você vai descansar, você vai dormir. Então nós oramos para que você esteja trancado debaixo de uma proteção de Deus. Amém? Amém. Billy Graham também lhe fala, outra frase que ele falou, que a verdadeira oração é um estilo de vida, não apenas um uso emergencial. Aquele que cria o hábito em oração, quando precisar, vai saber usar. Não é só eu tenho que orar porque as coisas estão dando tudo errado. Não, não é. A oração é um estilo de vida. A oração é algo que tem que fluir de forma natural na nossa vida. Em todo momento nós temos que estar orando, todo momento nós temos que estar buscando a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Ontem eu recebi
uma família de profeta. Aqui na igreja, onde nós estávamos fazendo mutirão, ele chegou aí nos visitar e tal, e pegar um documento que veio de Santarém, pastor Arão. Ele estava, o profeta veio na nossa casa, a gente não pode deixar ele sair de mãos vazias, né? Muito menos de estômago vazio. Meio-dia, mano, o profeta chegando em casa, olha, deixa aí, Deus. Aí a minha esposa, como sempre, ofereceu, não, vamos, você já almoçaram? Dá não. Então ela foi, pegou ali e fez lá uma comida especial, e aí eu sentei na mesa lá com eles, não estou comendo, mas eu sentei lá para acompanhar e tal, e aí ele comendo lá e tal, aí de repente ele olha para mim e disse, Valdo, eu estou vendo que a igreja da Paz Campina, ela está sendo protegida por Deus, é como um aprisco, nada vai abalar, nada vai distrair, nada. Eu digo, glória a Deus, né? Palavra para a sua vida, gente. Palavra para a sua família, tome posse disso. Agora, em oração você vai buscar Deus, dizer, Deus, o que eu preciso fazer para que essa palavra ela se cumpra, porque não é porque foi falado que você vai ficar disperso, você vai, eu estou aqui, não, nós temos que vigiar com orações e súplicas. Então, a oração vai se conectar. Ontem à noite, os jovens estavam celebrando aqui a nossa primeira multiplicação do Difflin. Cadê a rede Difflin aí? Glória a Deus, parabéns a essa galera jovem. Eles me convidaram para me vir orar sobre os novos líderes, né? O Henrique e a sua esposa, a Kelly. Eu orei por eles. Quando eu saí, né? Deixei eles ali e tal, aí eu saí, eu senti vontade de fazer uma volta aqui no quarteirão orando, agradecendo a Deus e dizendo, Deus, aqui, o Senhor nos plantou aqui, então eu tomo posse. Aconteceu algo interessante. Quando eu saí, estava tudo tranquilo. Aí eu saí, fui abençoando a vizinhança, declarando isso, dizendo que o diabo não tinha força, quando de repente começou a dar um vento forte, aí começou eu digo, Deus, me protege aqui, o diabo já quer, mas eu não parei não me intimidei não, eu até declarei, essa chuva, Senhor, eu estou crendo que é o teu sim, é profético, é uma chuva de bênção que está caindo sobre esse lugar, sobre a nossa igreja. Eu senti tão forte, e aí eu fiz todo o círculo. E aí entrei de novo, vim aqui com os jovens e tal, vi eles celebrando aí. Só não quis ficar muito porque eles estavam, né, com comes e bebe, e eu estou fugindo um pouco dessas coisas. Não é de Deus no momento, né? Então eu preferi ficar de longe, mas vamos orar, vamos à prática da vida do jejum. Pastor, eu não consigo jejuar. Faça algum tipo de jejum, você não vai ser condenado de fazer um jejum parcial, um jejum natural, mas faça um voto com Deus. Ele não precisa do teu jejum, mas o jejum é uma atitude de você se conectar com Deus e dizer, Deus, eu confio em Ti. Tire tempo de oração, tire tempo na presença de Deus. Semana que vem, nós vamos estar falando e encerrando a nossa série dessas práticas, nós vamos estar falando sobre a leitura da palavra. Amém? Fica em pé em nome do Senhor. Você pode dar um forte aplauso. Nessa série, eu não quero só trazer aqui um entendimento sobre o assunto, mas no meu coração é prática de vida de jejum, vida de oração. Oração individual, oração coletiva. Nós temos na nossa igreja um ministério que a gente chama de ministério, mas não é bem um ministério, é um mover, é um braço dessa igreja que é o Paz Prayer, que é um tempo de oração coletiva. Nós fazemos isso via Zoom. Se você quiser estar orando com a gente, conosco,
cada dia da semana tem pelo menos um horário. Tem dias que tem mais horários. Então, você procura o seu líder de Life Group, procura um de nós aqui no final, e você pode fazer parte desse tempo de oração. Vamos orar juntos também. Vamos ter as nossas orações individuais, mas também vamos orar juntos. A igreja precisa orar. Igreja que ora tem resultado extraordinário. E essa igreja é uma igreja de oração, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar pela tua vida. Fecha teus olhos. Então, na realidade, eu quero te convidar a você fazer a sua oração agora, seu compromisso com Deus. Ore, abra sua boca agora, enquanto nós vamos entoar aqui uma adoração ao Senhor. Seja sincero diante dEle. Seja você mesmo, fale com Ele. Talvez não deixe nenhum espírito te acusar. De repente você tem falhado nessa área do jejum, da oração, da leitura da palavra. Mas não deixe. Mas a partir de hoje, você quer se comprometer com Deus e tirar mais tempo em oração, tirar mais tempo na presença do Senhor. Aleluia. Deus, Pai, nós estamos aqui, Pai, nos comprometendo diante da Tua presença. Nos ajude a viver práticas saudáveis da vida cristã, que é a vida de oração, Pai. Nós reconhecemos que precisamos orar ainda mais. Reconhecemos que a oração é a chave para o nosso progresso, para o nosso sucesso, para o avanço da nossa vida, Deus. Oh, Espírito Santo, a Tua palavra diz que nós não sabemos orar, mas o Teu Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Oh, Espírito Santo. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dai-me um novo coração. Aleluia. Dai-me um coração igual ao Teu. Sim, Deus. Meu mestre, dai-me um coração igual ao Teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Essa é a nossa oração, Senhor. É o que nós queremos. Salmo de número 25, no verso 14, diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Uma forma de ser íntimo com Deus é através da oração. Pai, em nome do Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, nesta noite, neste lugar te cultuando, Pai. Que o Senhor venha com o Teu Espírito. A Tua palavra diz que é o Teu Espírito que nos ensina a orar como convém. Ó Espírito Santo, tenha a liberdade de fluir em nós. E que este ano seja um ano de práticas saudáveis. A prática do jejum, a prática da oração, a prática de estar se debruçando diante da Tua palavra, lendo, estudando, aprendendo cada vez mais. Oh Espírito Santo, Meu coração igual, meu coração igual ao Teu. Meu mestre, dá-me um coração igual ao Teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Paulo fala aos Colossenses no capítulo 4, no verso 2: perseverai na oração. Perseverai na oração.
está ministrando na vida de muitos aqui. Como eu falei, não aceite nenhuma seta de acusação. Todos nós já falhamos nesta área do jejum. Quantas vezes eu já cometi um propósito, interrompi. Já falhei. Todos nós já falhamos. O que Deus quer é a nossa sinceridade. Até estou lembrando de uma orientação aqui. Se você tiver esse período de jejum e de repente você escolheu o café da manhã, e aí naquele dia você quer trocar por outra refeição, tenha liberdade, não tem regra, não tem. O mais importante é você buscar a Deus, se consagrar e ser fiel. Não se sinta preso a nenhum espírito de religiosidade. Ah, não, eu falei que ia ser o café e tal, se eu não fizer, não vai. Não, Deus, o sacrifício já foi pago. Agora nós estamos debaixo da graça. Debaixo da graça. O importante é se apegar a Deus. Nós vamos estar encerrando agora uma oração, mas se você ainda quiser oração, eu estarei aqui na frente. Uma equipe para orar por você também, em qualquer área da sua vida. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu te agradeço, Deus, por esta igreja. Essa igreja que é sua, que o Senhor ama, que o Senhor protege. Pai, que o Senhor nos use como intercessores, como pessoas de oração, pessoas que pagam um preço na oração, no jejum, na leitura da palavra, que buscam ao Senhor para saber quais as direções necessárias. E por isso eu abençoo aqui cada vida, cada família, e que a graça do Senhor Deus esteja sobre você, meu querido. A unção, a presença manifesta do seu Espírito, no nome de Jesus, esteja sobre a tua casa, te dando liberdade, te dando amor e te dando direções necessárias, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus, amém.